A galerinha que adora estudar, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das mais importantes classes gramaticais de uma língua, que são os substantivos. O que é um substantivo? Quase todos os livros trazem o mesmo conceito, que é o quê? O substantivo ele é aquela palavra que dá nome a tudo que existe no mundo. Como por exemplo, carro, roupa, óculos, amor, dor, pizza, calabresa. Todas essas coisas são substantivos. Por quê? Porque elas dão nome a alguma coisa. Só que essa definição ela é um pouco insuficiente. Por quê? Por exemplo, a gente tem a palavra combate. Aí a gente vai pensar, poxa, combate dá nome a algo, mas também indica ação. Então todo mundo fala, combate é verbo. Aí tem outros que falam, não, combate é um substantivo. Aí a gente vai ter que analisar esta palavra em uma frase. Vamos fazer isso aí então. Tirei a tampinha da caneta. Aqui, ó. O combate foi sangrento e aí a gente vai ver aqui se combate é ou não substantivo nessas duas frases. A gente tem combate duas vezes aqui, ó. Vamos ler junto ali então, ó. O combate foi sangrento. Essa palavra combate, ela tá dando nome para alguma coisa que existe no mundo? Sim. Só que o substantivo tem mais duas características que são dele também. O substantivo, além de dar nome a algo que há no mundo, o substantivo tem duas marcas: marca de gênero e marca de número. Né? O que é o gênero? Indica se uma palavra ela é masculina ou feminina. Nesse caso aqui, ó, combate. Combate é um substantivo masculino. E o substantivo, por ele ser uma palavra forte, uma palavra dominante, ele faz com que todas as outras palavras dependentes dele também fiquem o quê? Com essas duas marcas iguais a ele. Então, ó, combate a gente viu que é um substantivo masculino e também vai ter a marca de número, que é singular ou plural. Combate aqui está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, as palavras dependentes deste substantivo combate, elas também têm que ter essas duas marcas. Tem que estar no masculino e também no singular. Que nem a gente vai ver aqui, ó. Combate aqui é substantivo por três coisas. Indica uma coisa que existe no mundo, tem uma marca de gênero, no caso masculino, e tem uma marca de número, que é no caso singular. Quais são as palavras aqui nessa frase? Ó? O combate foi sangrento. Que elas também vão ter marca de gênero e também de número. Ou seja, vão estar no masculino e também no singular. Vamos ter aqui, ó, a palavra o e a palavra sangrento. Essas duas palavras, então, elas são dependentes do substantivo combate. Por elas serem dependentes dele, deste substantivo, elas vão se submeter às suas regras. Quando um substantivo ele submete, ou seja,
ele faz com que todas as palavras em torno dele também fiquem da mesma forma como ele, e isso se chama concordância nominal. Então aqui, ó, combate, substantivo masculino, o, por ser uma palavra dependente de combate, também vai ter que ter a mesma roupa, masculino, singular. E sangrento, que é um adjetivo, ou seja, uma qualidade, também está vinculado ao substantivo combate. Também esse adjetivo vai se submeter às regras que combate tem. Então, ó, combate, substantivo, com as marcas masculino, singular, também vai, por meio da concordância nominal, vai fazer com que o artigo, o nome dessa classe gramatical é artigo, que eu farei um outro vídeo sobre essa classe gramatical, e o adjetivo, que é a qualidade, também vai vestir a mesma roupa de combate. Então, no caso aqui, ó, combate é um substantivo masculino singular, portanto, por meio da concordância nominal, que é quando o substantivo faz com que todas as palavras dependentes dele usem a mesma roupa que ele, também vão estar no masculino singular. Ó, o está no masculino singular e o sangrento está no masculino singular. Agora a parte aqui de baixo. Ó. O exército combate o inimigo. A palavra combate aqui, ela está dando nome a alguma coisa. Sim, está. Só que nesse caso aqui, ó, combate vai ter gênero. Combate aqui é uma palavra masculina. Ó, o exército combate o inimigo. A gente pode colocar um artigo antes para ver qual é o gênero de uma palavra. Só que o artigo aqui não cabe, porque senão a frase fica sem sentido. Ó, o exército, o combate, o inimigo. Não tem sentido algum. Essa palavra combate aqui, ela já não é um substantivo. Por ela indicar uma ação em um determinado tempo e também em um determinado modo. O que é o modo? Se é certeza, se é dúvida ou se é uma ordem. Essa palavra aqui é verbo. E verbo não tem as marcas do substantivo, ou seja, verbo não tem gênero. Verbo não pode ser masculino e nem feminino. E o verbo, ele tem outro tipo de relação dentro da frase, que isso aí fica também para outro vídeo. Mas o mais interessante é que a gente tem que ficar atento às 3 características do substantivo. Vamos recapitular. Primeira, indica alguma coisa que existe no mundo, né? Combate é algo que existe no mundo. Tem gênero, masculino ou feminino, e tem número, singular ou plural. Tranquilo? Então, tendo essas 3 coisas juntas, ao mesmo tempo, a palavra é um substantivo. Agora a gente vai passar para a classificação do substantivo. O substantivo, ele pode se classificar de acordo com o sentido que ele tem. Vamos pegar alguns substantivos aqui. Calma aí, vamos colocar mais próximos um do outro. Esses substantivos, então, aqui, ó. Casador, Alfredo, couve-flor e pedreiro. Esse primeiro substantivo aqui, casa, ele é um substantivo que ele particulariza alguma coisa ou ele dá nome a um monte de coisa que tem no mundo, como igual. Aqui, casa, então, a gente tem um
substantivo que ele dá nome a várias coisas que têm características próximas, características comuns. Então, aquele substantivo que ele serve para dar nome a algo que tem aos montes no mundo, ou seja, coisas que têm características comuns, a gente chama de substantivo comum. Então aqui a primeira classificação do substantivo é entre duas coisas. Ou o substantivo ele é comum, ou o substantivo é próprio. Comum é o quê? Aquela coisa que dá nome a várias categorias que têm alguma coisa em comum, como é o caso de casa. Agora, os nomes das pessoas, os nomes das cidades, dos países, dos rios, das montanhas, né? Ou seja, coisas que particularizam alguma coisa, ou seja, que a tornam única, esse substantivo deixa de ser comum e se torna próprio. Aqui, nessa listinha que eu dei aqui, tem um deles que particulariza alguma coisa, ou seja, que torna algo único, que é o quê? O nome Alfredo. Então, Alfredo é substantivo próprio. O substantivo próprio, ele sempre vem com a inicial maiúscula. Agora, dor. Dor é comum ou próprio? Comum. Por quê? Porque existem várias coisas que se chamam dor. A gente tem dor de dente, a gente tem dor de coração, a gente tem a dor da saudade. Ou seja, dor é um monte de coisas que tem alguma característica em comum. Couve-flor. Comum. Por quê? Porque nós temos vários tipos e também várias couves-flores no mundo. Palavra pedreiro. Também várias pessoas têm essa profissão. Então, substantivo comum. Aí, em seguida, a gente vai ter uma outra oposição. O substantivo, além de comum e próprio, ele pode ser concreto ou abstrato. O que é concreto ou abstrato? Concreto é todo aquele substantivo que tem uma existência independente da gente. Ou seja, é algo que existe fora de nós e não depende de nós para continuar existindo. Como, por exemplo, o quadro. Esse quadro aqui. Quadro. Quadro é um substantivo. Sim, dá nome a algo que tem no mundo. Tem uma marca de gênero, que é masculino, e tem uma marca de número, que é o singular. Então, quadro é um substantivo concreto, por quê? Porque eu não preciso sentir o quadro para ele continuar existindo, né? Ele não depende de mim para que ele exista. Que nem aqui, ó, casa. A casa depende de mim para ela continuar existindo? Tá, tudo bem que alguém, né, constrói uma casa, tudo, mas constrói, a casa tá feita, a casa, ela não precisa de nós para que ela exista. Então, casa é um substantivo concreto. O que é algo concreto? É algo que não depende de nós para existir. Agora, o substantivo dor. A dor depende de nós para que ela exista? Sim, porque a dor, ela vem, tu sentes a dor, só que ela passa. Quando tu não sentes mais a dor, ela deixa de existir. Então, todos aqueles substantivos que indicam sentimentos e também coisas que nós pensamos são substantivos abstratos, como por exemplo, cristianismo, que é o quê? Que é a crença em Cristo. Isso aí só
existe porque nós acreditamos, porque nós sentimos. Fome também é um substantivo abstrato. Por quê? Porque nós a sentimos. A fome e nós tem uma relação muito forte, né? Então, os substantivos abstratos, eles são o quê? Sentimentos ou ideias ou conceitos. Como, por exemplo, né? Filosofia. A filosofia é um substantivo abstrato. Por quê? Porque nós é que a sentimos, nós é que a concebemos dentro da nossa mente. É uma ideia que brota de nós. Então, dor aqui, abstrato. Alfredo. Alfredo é o quê? Concreto ou abstrato? Não depende de nós para essa pessoa existir. Então é concreto. Couve-flor também. Ela não depende de nós para ela existir. Ela tem uma existência independente. Pedreiro também. Concreto. Dessa nossa lista, a gente só tem um abstrato, que é dor. Outra oposição dos substantivos. Simples ou composto. Também eu coloquei a maioria aqui simples e só tem um substantivo composto aqui. Palavra casa. Qual é o elemento que dá origem a essa palavra casa? A partir dessa palavra casa, a gente pode criar várias outras, como caseiro, casebre. Sempre vai ter uma parte que é comum entre essas palavras, né? Casa, caseiro, casebre. A gente tem casa. Essa parte da palavra que ela nunca muda e que ela concentra é o sentido dessa palavra, e isso se chama radical. Então a palavra casa só tem um único radical. Quando o substantivo só tem um único radical, ele é chamado de simples. Palavra dor também. Palavra dor só tem um único radical. Substantivo simples. Palavra Alfredo também é simples. Agora a gente vai chegar a couve-flor. Aqui parece que a gente tem duas palavras que elas são independentes uma da outra, mas elas se juntaram para elas criarem uma terceira palavra. A gente tem a palavra couve sozinho e tem a palavra flor sozinho. Só que elas se unem para criar uma terceira palavra. Então esse substantivo que ele é formado por duas ou mais palavras que elas se juntam e elas criam algo, a gente tem o substantivo composto. Aqui, ó, couve-flor é um substantivo composto por duas palavras, por dois substantivos, couve e flor. E a palavra pedreiro? A palavra pedreiro tem um único radical, vem de uma única palavra. Então é simples. Tranquilo? E a última oposição, substantivo primitivo versus substantivo derivado. Eita. Substantivo primitivo é o quê? Rapidinho. É aquela palavra menor que ela dá origem a outras palavras, como por exemplo, a gente tem a palavra pedra. A partir de pedra, a gente pode criar um monte de coisas, né? A gente pode criar pedreiro, pedraria, pedregulho, também ferro. Ferro é uma palavra que pode criar outras, como ferradura, ferreiro, ferrugem. Então, essa palavra menor, que ela pode criar outras, se chama uma palavra primitiva. E as palavras que
vem de uma palavra primitiva são as palavras derivadas dela. Vamos fazer a nossa análise aqui, ó. Casa. Casa é um substantivo primitivo. Por que casa é um substantivo primitivo? Porque ela dá origem a outras palavras. A palavra dor também é um substantivo primitivo. Por quê? Porque dá origem a outras palavras. Alfredo. Os nomes próprios quase sempre eles são substantivos primitivos. Alguns são palavras derivadas, como por exemplo, a gente tem Isabel e tem Isabelle, tem Isabela. Então, Isabel é um substantivo primitivo e Isabela é um substantivo derivado de Isabel. Couve-flor. Aqui, embora esse substantivo seja composto, ele é formado por duas palavras primitivas. A gente tem couve, que pode criar outras, e tem flor, que também pode criar outras. Então, aqui a gente tem um substantivo primitivo. E coloquei um derivado só, pedreiro. Pedreiro vem de uma palavra menor, que é pedra. Então, o substantivo pedreiro, ele é derivado. Tranquilo? Então, a gente pode classificar os substantivos de 4 formas diferentes. Sendo que a gente tem que escolher sempre entre duas. Então, são 4 grupos que nós temos que pensar sobre a classificação do substantivo. Tranquilo? Um beijo!